Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Mais uma vez, o dólar reagiu em queda hoje frente ao real, acompanhando também a queda da moeda norte-americana no exterior. Só que por aqui essa queda foi pequena, foi aí próxima da estabilidade, porque o mercado está cauteloso, esperando que talvez o Brasil seja rebaixado pelas agências de crédito até o fim do ano. O que impacta mais nessa possibilidade, especialmente, foi a não votação da reforma da Previdência, que, como nós já falamos aqui no Mercado do Campo, ficou para fevereiro do ano que vem. E num dia de poucas negociações no mercado financeiro, em função dos feriados de fim de ano, o dólar, então, reagiu com uma leve queda de 0,03% frente ao real. E a moeda norte-americana encerra o dia de hoje aos R$ 3,31 mais 30. Mais um dia de queda, portanto, para o dólar, mas uma queda bem menos acentuada do que o que a gente tinha visto aí nos últimos dias. E no último dia de pregão do ano, os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo foram guiados pelo exterior, pelo petróleo e também pelos fundamentos corporativos. Essa é a quinta alta consecutiva do principal índice da Bolsa de Valores, que até este momento tem 0,49% de alta, operando aos 76.078 pontos. O mercado fecha logo mais às 18 horas, mas já indica aí para uma alta para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E a produção de cana-de-açúcar em 2017 teve uma redução na área colhida e um ligeiro aumento na produtividade. Nós trouxemos esses números aqui para o Mercado do Campo e em Brasília o repórter Odacil Canepa conversou com o gerente de levantamento de safra da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é quem faz esse levantamento. Vamos ouvir o que ele disse. No início da semana, a Conab apresentou os números. Pelo levantamento, a produção deve chegar a 635 milhões de toneladas, com redução estimada em 3,3%. Aqui em Brasília, nós conversamos com o superintendente de agronegócio da Conab sobre a queda da produção de cana no país. Segundo ele, a principal razão é a diminuição da área plantada. Houve realmente uma redução de área. A redução de área, ela tem algumas explicações. Há 2 safras passadas, o clima não deixou que colhesse toda a área. Então, para a área do ano passado, foi uma área bisada, que se chama área bisada. Então, uma das diferenças de área foi dessa área bisada. Então, não é bem, foi mais um ajuste. Outra questão que a gente observou é que não está havendo renovação de áreas arrendadas, seja por conta da usina, que não se interessa mais por aquele arrendamento, seja por conta do produtor também, ou do proprietário, porque ele está usando essa área para poder utilizar para outros produtos. Então, a área foi reduzida basicamente em função disso. Outro fator que eu acho importante citar é que a cana também tem sua rotação. Né? Por exemplo, o amendoim entra em área de rotação de cana, então tem esse processo que está sendo feito. E muito interessante citar que a área foi reduzida porque também aumentou a área de renovação. Isso é importante porque está havendo um processo de renovação da cana e isso vai ter reflexos positivos para o futuro. O setor, de coisas positivas, nós comentamos a respeito do aumento, foi a maior área de renovação nos últimos 7 anos. Isso quer dizer que o setor está pensando de forma positiva. Segundo a gente observou foi que o nível de tecnologia que está sendo colocado no plantio é um nível tecnológico bom. Né? Nós temos uma situação de um esforço muito grande por parte do setor no sentido de melhorar todo o procedimento. Né? Então, eu acho o seguinte, o setor está pensando positivo. Né? Eu acho que a coisa boa desse ano foi que o setor está pensando de forma positiva e que os resultados este ano foram resultados bons, porque o setor começa a ver uma resposta da política do governo até para fortalecê-lo. O destaque na produção foi o estado de São Paulo, seguido de Goiás e Mato Grosso do Sul. O novo levantamento da cana vai ser em abril de 2018.
Odacil Canepa para o SBA. E para saber se vem chuva para os produtores de cana-de-açúcar do centro-sul do país, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, vem aí com as primeiras informações do tempo para o programa de hoje. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de cana-de-açúcar já vêm sendo muito beneficiados. Isso porque a atual safra agora já foi praticamente colhida. Grande parte das lavouras de cana-de-açúcar já acabaram tanto com a colheita, assim como também com a moagem. Agora, grande parte dos produtores de cana-de-açúcar ainda seguem com as lavouras em desenvolvimento para a próxima safra. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada na maior parte do centro-sul. A gente pode ver que houve o aumento da disponibilidade hídrica aqui nessas áreas em rosa, alcançando até índices de encharcamento, especialmente na região centro-oeste. Agora, nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva no centro-sul do Brasil. Dessa vez, os acumulados mais expressivos vão ficar concentrados aqui em Minas Gerais. Previsão até de temporais, porque a chuva vem de maneira bastante volumosa, acumulados em torno de 100 milímetros para apenas 5 dias. E essas instabilidades vão estar influenciadas por conta de ventos no alto da atmosfera que acabam trazendo bastante umidade da Amazônia. E aí, por conta disso, vai ter a atuação de um canal de umidade que tanto leva a chuva para a região centro-oeste, como também para grande parte da região sudeste. O norte do Paraná também deve ser bastante influenciado. No decorrer da segunda semana, essas instabilidades agora do centro-sul do Brasil vão ainda persistir, só que dessa vez elas vão migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte do centro-sul do país. Então, o estado do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, até o estado do Espírito Santo é que devem receber as pancadas mais fortes de chuva. O Mato Grosso do Sul e o Paraná ainda também devem receber algumas pancadas mais significativas, mas não tendem a ser tão volumosas como a chuva mais ao norte do Brasil. No decorrer do terceiro período, até o dia 11 do mês de janeiro, as instabilidades tropicais voltam a atuar aqui na região centro-oeste. O Mato Grosso é que deve receber as chuvas mais fortes. Mas mesmo assim, as pancadas ainda devem persistir de maneira bastante abrangentes na maior parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar, tanto do centro-oeste como também da região sudeste. Então, com isso, as condições climáticas ao longo das próximas semanas ainda devem seguir muito favoráveis em relação às lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E esse bom desenvolvimento das lavouras, especialmente influenciado pelo clima no estado de São Paulo, como a Juliana Rezende acabou de falar, ele vem pressionando as cotações do preço do açúcar, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. No último levantamento do CPEA, olha só, no mercado físico, o preço da saca de 50 quilos do açúcar cristal em Santos aparece por R$ 66,91. No dia, ele teve uma alta em comparação com o dia anterior, só que no acumulado do mês, o açúcar cristal tem uma queda de mais de 2,5% no mês de dezembro. E em comparação com o mesmo período do ano passado, o preço fica ainda menor. No ano passado, a saca de 50 quilos estava em torno de R$ 87. E agora, como a gente está vendo, R$ 66,91. O preço do açúcar, portanto, no mercado físico aqui no Brasil está muito abaixo do que aquilo que era visto no ano passado. E o clima favorável que favorece é bom, né? O clima favorável que influencia positivamente no desenvolvimento das lavouras, ele pressiona as cotações e as vendas do açúcar no mercado spot. Isso influencia o mercado físico e o mercado futuro. Em Nova York também, o preço do açúcar demerara está menor esse ano em comparação com o mesmo período do ano passado. E no levantamento de hoje, o preço de açúcar demerara lá na Bolsa de Nova York aparece com altas significativas, recuperando um pouco dessas perdas. Os contratos entregues em março sobem mais de 1,5% nesta quarta-feira e aparecem por 14 centavos de dólar por libra-peso. Contratos entregues em maio em alta de 1,22%, com valor também próximo do mês de março. Contratos entregues em julho em alta de 1,08%, também 14 centavos de dólar por libra-peso. E contratos que vencem em outubro de 2018 em alta de 1% nesta quarta-feira por 15 centavos de dólar por libra-peso. Então, o clima favorável que ajuda no desenvolvimento das lavouras está pressionando as cotações do açúcar, tanto aqui no Brasil quanto lá na Bolsa Futura de Nova York. E você vai ver depois do intervalo, o presidente Michel Temer sanciona a lei do RenovaBio. Nós já voltamos.
Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o assunto por aqui agora são os futuros do mercado do café para esta quarta-feira, 27 de dezembro. Em uma sessão de ajustes técnicos, o café robusta lá na Bolsa Futura de Londres terminou o dia em queda hoje nos principais contratos negociados. De olho no painel, eu começo destacando os contratos entregues em janeiro de 2018, que hoje tiveram uma queda de 0,29%, encerrando o dia por $1.706 a tonelada do café robusta, contrato de janeiro na Bolsa Futura de Londres. Contratos de março e maio tiveram leve queda de 0,05% e o contrato de março ficou em $1.711 a tonelada, enquanto de maio ficou em $1.721 a tonelada. Por último, o contrato de julho de 2018 caiu 0,17% hoje, ficando com o valor de $1.758 a tonelada nos últimos negócios. Do café robusta já passamos para o café arábica na Bolsa de Nova York, que teve um comportamento bem diferente, teve um comportamento de altas importantes nesta quarta-feira. Os contratos entregues em março subiram quase 2% hoje e nos últimos negócios aparecem por $1,24 por libra-peso. Contratos entregues em maio de 2018 em alta de 1,8% por $1,26 por libra-peso e contratos com vencimento em julho de 2018, $1,29 por libra-peso, não temos a variação. Por último, o café BMF Bovespa, que seguiu o comportamento do café arábica na Bolsa de Nova York e também terminou o dia no azul hoje, exceto o contrato de dezembro, que teve uma leve queda de 0,03%. Temos o valor no ajuste anterior de $147,05 a saca e dos últimos negócios de $147 a saca. Contratos entregues em março de 2018 em alta de 1,81%. No ajuste atual, o valor da saca para março aparece por $156,70. Contratos entregues em setembro de 2018, mês referência no mercado do café, com 330 negociações hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, em alta de quase 2%. O valor da saca, que ontem aparecia por $153 para setembro de 2018, hoje subiu para $155,90, caindo para $155,05 nos últimos negócios. Já os contratos entregues lá em setembro de 2019 subiram 1,66%, uma alta importante também para o contrato de setembro de 2019, que com a valorização passou para $168,20 a saca. Café BMF Bovespa, portanto, em alta nesta quarta-feira. E para saber como fica a previsão do tempo para os produtores de algodão do centro-norte do país, quem vem aí mais uma vez é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Produtores de algodão na Bahia seguem avançando com as atividades de plantio. Agora a disponibilidade hídrica do solo até diminuiu um pouco ao longo das últimas semanas, porque o tempo mais seco acabou predominando. Agora os índices de umidade do solo na Bahia ficam em torno de 70% a 80% aqui no oeste, até a metade sul baiana. Nos próximos 5 dias tem previsão ainda de tempo mais seco, então não tem previsão ainda de chuvas expressivas e abrangentes, especialmente em áreas produtoras de algodão na Bahia. Tempo firme aqui nas áreas mais claras do mapa, pancadas de chuva de maneira mais fraca, apenas no extremo oeste baiano. Essas instabilidades acabam se espalhando pela maior parte da metade norte do Brasil. Então, grande parte da região nortista, Maranhão, Piauí, que devem receber as pancadas mais expressivas. No decorrer da segunda semana é quando as condições climáticas começam a ficar mais favoráveis para os produtores de algodão, porque a chuva retorna para a região, alcançando aqui áreas produtoras de algodão na maior parte da Bahia e volta ainda com força, porque tem previsão de acumulados em torno de 70 milímetros para apenas 5 dias. Já no decorrer do terceiro período, essas instabilidades mais fortes acabam perdendo intensidade. Então a chuva ocorre de maneira mais expressiva, só que não dura muito tempo. No decorrer da terceira semana, até pelo menos o dia 11 do mês de janeiro, as instabilidades perdem força aqui nas áreas produtoras de algodão da Bahia e as pancadas se tornam cada vez mais fracas, acumulados baixos, em torno de 15 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, a chuva retorna para as áreas produtoras de algodão da Bahia, trazendo cenários mais otimistas para os produtores que ainda estão em fase de plantio. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Até mais, Juliana Rezende. E ainda falando em algodão, o preço do algodão em pluma no indicador CPEA vem em alta, tanto no levantamento diário quanto no levantamento mensal. No levantamento diário, o preço do algodão em pluma aparece no último levantamento do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, por R$ 2,66 por libra-peso, uma alta de 0,37% no dia e de quase 9% no acumulado do mês de dezembro. Lembrando que para a próxima safra está estimado um crescimento de até 20% na cultura de algodão aqui no Brasil. Uma boa expectativa, portanto, para a cultura do algodão no mercado brasileiro. E o importante passo começa a sair do papel. A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul apresentou um projeto da Ferrovia Transamérica, que vai ligar os portos dos oceanos Atlântico e Pacífico, passando pelo estado de Mato Grosso do Sul. O objetivo é integrar as economias do Brasil e também da Bolívia. O projeto da Ferrovia Transamericana quer conectar a Ferroeste, que fica em Mato Grosso do Sul, à Ferroviária Oriental na Bolívia. O objetivo de integrar as economias entre os países e reduzir a distância entre as regiões produtoras e os mercados consumidores nasceu a partir do consórcio de empresas que dependem dessa modalidade de transporte para exportação. Segundo o governador Reinaldo Azambuja, mais de 50% da mercadoria que Mato Grosso do Sul exporta vai para o mercado asiático. E a Ferrovia Transamericana vai representar economia nos custos com o escoamento de produtos como grãos, celulose e minérios. Com a ferrovia funcionando, vão ser reduzidos mais de 20 mil quilômetros de trajeto marítimo. Ou seja, através da ferrovia, os produtos vão chegar ao destino final 25 dias mais cedo. Eu já estive participando dessa discussão, inclusive com o presidente Michel Temer, que assinou com o presidente da Bolívia, o Evo, um tratado já dessa ferrovia. Eu acho que ela será o caminho mais viável, mais competitivo para escoar as nossas riquezas e para trazer riquezas também para o centro-oeste brasileiro, para potencializar as nossas importações e exportações. E agora nós temos um desenho realmente de um modal bem constituído, com cada um cumprindo o seu papel, e eu acho que daqui para frente a gente vai avançar bastante já na composição dos investimentos, na questão da participação da NTT, da concessão da Malha Oeste, que passa por essa ampla discussão. O primeiro passo para o início desse projeto é prorrogar a concessão ferroviária da Malha Oeste, que tem só mais 8 anos, por mais 30 anos. De acordo com o secretário da Semagro-MS, esse é o melhor momento para sinalizar investimentos para a Ferroeste, que chegou a ser desativada em 2015. Nós estamos há 3 anos trabalhando na questão da revitalização da antiga Ferroeste. Os senhores lembram que essa ferrovia ela chegou a ser desativada, nós conseguimos reativar, hoje ela está operacional em todo o seu trecho, ainda com uma estrutura precária. Mas hoje nós estamos apresentando o projeto, nós chegamos talvez na maior hipótese que nós podíamos ter do projeto. O projeto está com a demanda toda levantada, o projeto hoje já tem uma possibilidade de investidores internacionais. Nós conseguimos levar o projeto da Ferroeste para a PPI, que é a parceria pública-privada do governo federal. Assinamos um acordo com a Bolívia, que é onde a Bolívia vai participar societariamente nessa ferrovia. Então ela deixou de ser uma ferrovia do Mato Grosso do Sul. Ela passou a ser uma ferrovia do Brasil, ligando desde o Peru até o Porto de Santos. Então acho que nós nunca tivemos no melhor momento para sinalizar investimento. Mas é uma questão de longo prazo ainda. Nós não vamos iniciar essa obra amanhã, nós vamos manter ela operacional e nesse momento nós estamos definindo como fazer essa prorrogação da concessão, que ela só tem mais 8 anos, ela precisa ter mais 30, e buscar investidores. O investimento para a conclusão do projeto varia entre 1 e 2 bilhões de reais. A Malha Oeste vai ser reaproveitada e deve passar por uma revitalização. Aqui é previsto, primeiro, uma recuperação da Malha Oeste. Isso já faz parte aí de um desenho retificado de algumas curvas, algum traçado, troca de trilhos, troca dos dormentes, melhoria da condição dessa ferrovia, pontilhões, lugares onde o trilho já foi até praticamente destruído. Então eu acho que agora é uma composição que nós vamos fazer para que a gente possa realmente ter essa competitividade. Os números aí do investimento só na Malha Oeste, eles variam entre 1 bilhão
aí 500 milhões a 2 bilhões de reais só nesse trecho. Aí você tem os outros trechos, os outros lugares onde a gente precisa realmente efetivar os investimentos para a gente poder ter aquilo que nós não temos hoje, uma ferrovia competitiva. E ainda falando em fretes, uma reportagem do jornal Valor Econômico desta quarta-feira mostra que em 2018 os fretes para os produtos agrícolas deverão ter um comportamento muito parecido com aquilo que se viu agora em 2017, à exceção ao início de 2018, quando ele deverá estar mais aquecido, especialmente pelo frete de grãos e também de açúcar. Segundo os cálculos da Exalc-Log, que é o grupo de pesquisa e extensão em logística da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, o frete dos grãos deve alcançar patamares mais elevados no início de 2018, mas a partir de março o movimento deve perder força, chegando a reajustes negativos no segundo semestre do ano. E você vai ver depois do intervalo, o presidente Michel Temer sanciona a lei do RenovaBio. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora são 6h06, horário de Brasília. E o presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que cria a Política Nacional de Biocombustíveis. O RenovaBio incentiva o aumento da mistura do chamado combustível verde ao combustível fóssil, aos combustíveis fósseis, na verdade, ao diesel e a outros combustíveis, aumentando ainda mais significativamente a mistura até o ano de 2030. O combustível verde, então, os combustíveis fósseis, essa mistura, ela evita a emissão dos gases causadores do efeito estufa. Esse foi um acordo firmado pelo Brasil em um evento climático global que aconteceu em Paris. O RenovaBio foi lançado em dezembro do ano passado. E a soja é uma cultura sujeita ao ataque de diferentes pragas de acordo com o período do ciclo. Helicover parmígera e ferrugem asiática são só alguns dos nomes que causam dores de cabeça nos produtores. E para evitar esse tipo de praga, o trabalho dos pesquisadores, dos engenheiros agrônomos é fundamental. Quem traz um bom exemplo para a gente é o repórter Valdir Pacheco. Recentemente mostramos aqui no SBA o plantio de uma área de experimento com soja aqui em Sinop, no norte de Mato Grosso. De 8 a 10 de novembro foi feita a implantação deste ensaio com 20 variedades de soja. A preocupação agora é com o monitoramento de pragas e doenças. A soja é uma cultura que está sujeita ao ataque de diferentes pragas ao longo do seu ciclo de desenvolvimento. No manejo da cultura, é importante a adoção de estratégias e controle de insetos. E aqui nesse experimento já está havendo manifestação de algumas espécies. Já foi identificado algumas espodópteras na área, já pequenas, grandes, já foi feito um controle já com alguns produtos à base de piretroide. Então, e agora começamos a ter uma preocupação maior com mosca branca no meu campo, principalmente no meu campo aqui, que tem a presença de adulto, ninfa e ovo. Então, da agora para frente, a gente vai começar a ter um monitoramento mais específico para o controle tanto de adulto como ninfas. A mosca branca, ela, se não tomar cuidado, ela é um fator limitante de produtividade? Com certeza. Além de estar sugando a planta, ela injeta uma toxina nas plantas que pode favorecer o desenvolvimento de doenças. Como uma dessas de doença pode favorecer a parte da fumagina, que impede a parte fotossintética da planta. Isso pode favorecer perda de produtividade, ocasionando entrada de outros patógenos para dentro da planta. A decisão de controlar uma praga deve ser baseada em um conjunto de informações como estágio e densidade populacional dos insetos. A aplicação é feita de acordo com o nível de infestação. Se há presença só de adulto, então há feito um tipo de controle. Se há presença de adulto, ninfa e ovo, então há um manejo diferente de rotação de produtos para que tenha um manejo adequado para o controle, usando desde controles químicos como controles biológicos, hoje que tem alguns produtos à base de biológico, para manter sempre a população em níveis baixos. Querendo ou não, é um inseto que acaba tendo muito revoadas, então isso você nunca vai conseguir ter uma limpeza total, uma área 100% limpa, então sempre mantendo o controle da área, níveis baixos para ter um excelente nível de produtividade.
Todo o trabalho no experimento, o agrônomo conta com a ajuda dos acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, campus Sinop, através de uma parceria com a instituição. Essa parceria envolve desde a análise fenológica, do desenvolvimento da escultura, que a gente está avaliando agora a parte de desenvolvimento, como que época ela começa o florescimento, como que está se desenvolvendo as cultivares aqui no campo. Então essa parceria envolve tudo isso, esse acompanhamento junto com eles, para a gente tornar isso cientificamente adequado para validar no campo. Valdir Pacheco para o SBA. E todo mundo lembra que o início o clima seco, no início do plantio, atrasou bastante os trabalhos no campo e já se esperava aí um baixo rendimento na produtividade de soja, né? Só que o bom desenvolvimento das lavouras, agora nesta outra fase, passado o plantio, ele vem aí trazendo uma expectativa de que a produtividade nesse ciclo chegue muito próxima ao do ciclo passado, que foi safra recorde de grãos, a safra 2016-2017. É o que aponta uma reportagem do jornal Valor Econômico de hoje, que usa como fonte a Associação dos Produtores de Soja e Milho, a AproSoja de Mato Grosso. O presidente da associação explica que no ciclo passado o rendimento médio foi de 55 sacas por hectare e para o ciclo atual, até este momento, são estimados cerca de um pouquinho a mais de 54 sacas por hectare, ou seja, como eu falei, muito próximo ao que se viu durante a safra recorde de grãos. E essas boas estimativas e também o tempo mais favorável para o desenvolvimento das lavouras na América do Sul vem pressionando as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia de queda para os futuros da oleaginosa lá em Chicago, como a gente acompanha aqui na tela. Os contratos de janeiro ficaram 0,39% mais baratos que ontem e hoje aparecem por $9,55 o bushel. Contratos entregues em março têm desvalorização de 0,30%, aparecendo por $9,67 o bushel. É a mesma queda do contrato de maio, que hoje ficou em $9,78 o bushel nos últimos negócios. E o contrato de julho, nesta quarta-feira, caiu 0,27%, passando para o valor de $9,89 o bushel. Soja em queda na Bolsa de Chicago e em queda no contrato de março aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. A queda do contrato de março foi de 0,19% e o contrato para o mês de janeiro de 2018 teve uma leve alta de 0,05%. Já o mercado do milho teve um dia de alta hoje lá na Bolsa Futura de Chicago. Os contratos entregues em março subiram 0,28% e aparecem por $3,53 o bushel nos últimos negócios. Contratos entregues em maio, em alta de 0,34%, por $3,62 o bushel. Contratos entregues em julho, alta de 0,27%, a $3,70 o bushel. E contratos entregues em setembro de 2018, alta de 0,33%, por $3,78 o bushel. O milho BMF Bovespa, negociado aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, também teve um dia positivo hoje. Os contratos que vencem agora em janeiro de 2018 subiram quase 1% nesta quarta-feira. E o valor da saca, que ontem aparecia por R$ 32,99, hoje saltou para R$ 33,30 no ajuste atual e ficou ainda um centavo acima nos últimos negócios. Contratos entregues em março do ano que vem, em alta acima de 0,5%, passando de R$ 33,90 para R$ 34,09 a saca, no ajuste atual, ficando ainda 6 centavos acima nos últimos negócios. Foi o contrato mais negociado hoje para o mercado do milho, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com 740 negociações. Os contratos entregues em maio de 2018 também subiram mais de 0,5% hoje, e o valor da saca, que no ajuste anterior vinha em R$ 33,73, hoje passou para R$ 33,92, subindo ainda 3 centavos nos últimos negócios. E os contratos entregues em setembro de 2018 tiveram a mesma alta dos dois contratos anteriores, de 0,56%, passando de R$ 32,20 para R$ 32,38 a saca e caindo mais uma vez nos últimos negócios. Um dia positivo, portanto, para o mercado do milho, tanto em Chicago quanto aqui na B3 em São Paulo. E
E com isso eu encerro o programa de hoje, lembrando que eu volto amanhã às 5h35 da tarde e você fica agora na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. A você de casa, uma boa noite.